Saudações, meus caros colegas, sejam muito bem-vindos aqui à Sperb Pradel, Engenharia de Alimentos e Bebidas. Eu sou João Sperb e vou acompanhar vocês em mais uma apresentação aqui nos nossos informes técnicos. Bom, hoje vamos falar sobre controle de processo na indústria. Rapidamente aqui, que o último vídeo que nós fizemos ficou um pouco comprido, então esse vídeo vai ser separado em duas partes. Uma delas, que é essa primeira aqui, vai ser mais uma apresentação simples, o que é, da onde vem, para onde vai. E eu vou fazer depois uma segunda apresentação, num segundo vídeo, onde a gente vai ver um pouco da dinâmica disso aí. Vai ser melhor para quem gosta de cálculo. E para quem quer saber sobre o sistema no geral, esse aqui é o vídeo para vocês. Muito bem, meus caros. Automação de processos. O que nós temos aqui? Estamos vendo um monte de imagens aqui. São os controladores em si, que são espécies de computadores, sensores de temperatura, válvulas, medidores de vazão e assim por diante. Qual é a questão de você ter que usar esse monte de equipamentos aqui? Nós temos a opção de trabalhar ou manual ou automatizado na empresa, certo? Como seria você trabalhando manual? Manual, você vai trabalhar ligando e desligando com a sua própria mão, abrindo uma válvula, fechando uma válvula, deslocando algo, tudo isso manualmente. O exemplo pode ser em casa, quando você vai fazer comida. Você coloca a comida na panela, você coloca a panela no fogão, você abre a válvula da chama, do gás, bota a chama ou com um choque elétrico ou com um palito de fósforo. Você controla se a chama é mais intensa ou menos intensa, abrindo ou fechando a válvula ali de saída de gás. Você desliga quando o processo acabou. Perfeito. Agora imagina você ter que fazer isso na sua indústria. Fica muito mais complicado. Às vezes uma válvula fica distante, às vezes está acontecendo muitos processos ao mesmo tempo, ou algum imprevisto pode acontecer que a pessoa esquece de abrir a válvula quando ela deveria ter sido feita, ou não abre a válvula, enfim, esquece de aquecer, de resfriar, pode até dar problemas na sua empresa. A automação de um processo é muito interessante porque você evita todos esses problemas. Você vai ter sensores que medem essa variável que você está controlando, uma temperatura, uma pressão, uma força, uma massa, Tem vários tipos de sensores que podem ser utilizados. Aí aqui eu tenho um loop de como que isso funciona. Você coloca um set point, Por exemplo, na nossa casa tem equipamentos automáticos, como é o caso da geladeira. A geladeira tem um sensor de temperatura lá dentro, que é um termostato. Eles têm um set point, A gente não consegue escolher geralmente qual que é o set point, mas a gente consegue escolher uma intensidade. Aí com isso o que nós fazemos? Mandamos o sinal para o controlador. O controlador, no caso da geladeira, ele vai mandar um sinal para o motor. Liga motor ou desliga motor lá do compressor que fica atrás da geladeira. Então vamos fazer um exemplo mental aqui. Nós estamos aqui, vamos pegar aqui a canetinha. Nós queremos o set point de 4 graus Celsius. Ele vai mandar o sinal para o controlador e aí ele vai chegar no sensor, certo? Ele vai fazer esse primeiro loop aqui. O sensor de temperatura vai medir 6 graus Celsius. Ele vai mandar o sinal de volta lá para o controlador. Olha, ele vai fazer o segundo loop. O que acontece então? Ele vai ver que tem um erro. Que erro é esse? 6 menos 4 é um erro de 2. Esse erro aqui, lá na programação, como é um erro positivo,
ele vai dizer então o seguinte para o sistema: ligar compressor. Certo? Então, nesse primeiro loop, ele mandou ligar o compressor. Perfeito. Vamos apagar aqui agora. Segundo loop. Vamos dizer que o compressor está ligado e agora nós atingimos então a temperatura de 6 graus Celsius. Então, nós temos a temperatura, de 4 graus Celsius. Então, aqui nós temos 4 graus Celsius de set point. Veio para o controlador, mandou o sinal. Aqui no sensor, ele leu agora 4 graus Celsius. Perfeito. Ele vai mandar o sinal de volta. Erro. 4 menos 4, 0. Como eu não tenho mais erro, esse sinal aqui agora é desligar o compressor. Simples, né? Mas olha só, já pensou se você tivesse que ficar ligando e desligando a geladeira todo o tempo? Não ia ser um incômodo, não ia ser complexo e difícil de fazer? Então, você automatizar um processo é muito útil. Aqui tem um outro exemplo, né, de um livro de processos industriais, onde você tem, parecido com o exemplo da geladeira, você tem um sensor, um controlador, o set point, mediu a temperatura do tanque, mandou para o controlador pega a informação do set point, calcula o erro, pelo erro ele vai decidir se abre ou não uma válvula. Essa válvula vai entrar água para fazer um processo de resfriamento, por exemplo. Né? Tanques fermentadores funcionam assim em fábrica de destilaria, de cervejaria. Tanques para produção de refrigerantes são assim também. Câmaras frigoríficas são assim, só que ao invés de uma válvula aqui, seria um compressor, como o da geladeira, e assim por diante. Então, é um processo bem simples. Aqui tem um outro exemplo, né? Um colega fez aqui o exemplo de controlador, onde ele tem um sensor aqui. Esse sensor manda o sinal para o controlador, onde ele acende ou desliga essa lâmpada. Isso aqui pode ser usado em incubadora, por exemplo, né? Chocadeiras e assim por diante. Então aqui ele estava procurando um controle de 24 até 27 graus Celsius. Então olha só, abaixo de 24, liga. Então abaixo do 24 aqui, ele liga a lâmpada. Se ele estiver acima do 27, ele desliga, que é o que tem aqui na imagem da direita, onde ele já bateu 27,3 graus, então ele desliga a luz. Simples assim. Bom, e por que a gente deveria ter um sistema de automação na indústria? Primeiro, segurança, gente. A válvula pode estar distante, algum desregulamento aí do processo, né? Um processo desregulado pode explodir, queimar alguém, machucar alguém, tá certo? Estragar o equipamento. Então, ele é uma segurança tanto para operadores quanto para a própria, né, empresa, assim, os seus equipamentos. Ok? Então, pessoas que estão ali ao redor. E melhoria de processo. A gente vai ver no próximo exemplo, onde a gente vai fazer alguns cálculos, onde a gente consegue reduzir o tempo do processo. Imagina um operador tendo que andar toda vez 2, 3 metros para abrir uma válvula, depois outros 2, 3 metros para abrir outra válvula, mais 1 metro para ligar um motor. O tempo que ele perdeu aí. Agora, se é um sinal elétrico, tudo puf, 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 liga, liga, desliga, fecha, abre, bem dinâmico, certo? Então, você reduz o tempo dos processos, você aumenta a eficiência. Por quê? Porque você vai reduzir o gasto de matéria-prima, por exemplo, ele vai manter o seu processo muito mais estável, né? Imagina um gráfico aqui, ao invés de fazer isso aqui, ele começa a fazer assim, mais retinho.
Então você não vai ter que queimar alguma coisa quando está aquecendo, você não vai congelar alguma coisa quando está resfriando, vai ser mais rápido, então você consegue fazer mais processos no mesmo tempo, né? A gente vai ver que tem sistemas que permitem a gente produzir mais em muito menos tempo, tá certo, gente? Bom, como hoje eu não quero me alongar muito, agradeço aí por terem acompanhado o nosso vídeo até agora, né? Nós aqui da Sperm Pradel trabalhamos com projetos de automação, fazemos a indicação de equipamentos e como fazer a montagem desses processos da melhor maneira possível, fazemos lógica de controle de processos também, tá certo? Tudo visando ajudá-los a ter uma empresa melhor e mais bem regulada. Aqui estão nossos contatos. Agende sua reunião aí com a gente, tá certo? Um abraço a todos, até mais.